Oi, pessoal, tudo bom? Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, né? Essa vai ser então a nossa primeira aula, dentro do eixo temático chamado Ciência, Política e Sociedade, que é o eixo que vai nortear aí a nossa primeira etapa. Mais especificamente, a aula de hoje ela vai falar sobre o século XIX. Então a gente vai pegar um pouquinho de um conteúdo que a gente abordou já no ano passado, para a partir dele dar uma continuidade aí para a gente pensar essa tríade da primeira etapa, né? Para pensar então ciência, política e sociedade. A gente vai pensar o século XIX voltando o nosso olhar tanto para o Brasil quanto para o cenário internacional, para a gente pensar essas relações aí entre o local e o global, que é uma característica do século XIX, né? No século XIX e XX a gente tem aí a globalização de fato se estendendo, e então é importante a gente pensar essas relações, né? Para a gente contextualizar então. Pensando no cenário nacional, inicialmente, a gente viu no ano passado que no século XIX a gente tem o que a gente chama de segundo reinado. Né? Politicamente, o que é isso? Né? O que é o segundo reinado? A gente tem um governo, então, de Dom Pedro II. Esse governo ele começa em 1840 e vai até a proclamação da República, né, que é final do século XIX. Dom Pedro II ele é proclamado imperador quando ele tinha 14 anos, pelo chamado golpe de maioridade. Como aconteceu esse golpe, né? Um grupo de políticos chamados liberais, eles começam a ver o imperador como uma figura que iria resolver os conflitos que existiam no Brasil, né? A gente viu que no período regencial é um boom de conflitos de movimentos sociais, né? Acontecem em várias regiões do Brasil. Então, o Brasil passou por um momento, assim, de uma convulsão social muito forte, de muita contestação. E os liberais acreditam que a figura do imperador ela pode ser importante para poder, de certa forma, como eu posso explicar, diminuir esses ânimos, né, que estavam exaltados e tentar fazer medidas que pudessem atender esses grupos sociais que estavam em ebulição, né? Então eles nomeiam o Dom Pedro II como imperador e a partir dos 14 anos, né, junto com outros sujeitos aí, né, principalmente grupos liberais, ele passa a governar. O governo Dom Pedro II é um governo de caráter centralizador. Então, já logo depois da nossa independência, a gente teve essa característica no nosso governo, né? A Constituição de 1824, ela estabelecia a divisão de poderes. Então, a gente tinha o poder executivo, legislativo e judiciário, próximo ao que a gente tem hoje, mas também estabelecia a existência de um chamado poder moderador. Esse poder moderador ele era exercido pelo imperador, continua a ser exercido pelo Dom Pedro II. E qual que é a função desse poder moderador? Esse poder moderador ele pode interferir diretamente no legislativo, ou seja, pode dissolver a Câmara dos Deputados, pode vetar decisões tanto da Câmara quanto do Senado, pode mudar decisões do Judiciário. Então, se ele não concorda com alguma sentença que é promulgada pelo Judiciário, o poder moderador poderia retirar isso, né? Então, isso dá um poder muito grande para o imperador frente aos outros poderes, né? Ele pode interferir nesses poderes de diversas formas, né? Dentre essas formas também, o poder moderador, ele dava ao imperador o direito de escolher quem seria o presidente do Conselho de Ministros. Por que isso é importante? O executivo, ele não é exercido apenas pelo imperador, até hoje, né? O que é o poder executivo? Ele é exercido, em termos federais, ele é exercido pelo presidente e pelos ministros. A gente tem visto hoje em dia o quanto é importante a ação desses ministros, né? São os ministros das diversas áreas que vão dar as diretrizes, né, que vão ser seguidas em cenário nacional, né? Então é muito importante que esses ministros sejam pessoas responsáveis, capacitadas e tudo mais. Dentro do contexto do segundo reinado, como que era a escolha desses ministros? Né? Ela não era responsabilidade teoricamente de Dom Pedro II, né? Ele escolhia o presidente do Conselho de Ministros, aí esse presidente iria fazer uma lista de quem seriam os ministros das diversas áreas e o legislativo tinha que aprovar. Né? Então, tanto a Câmara quanto o Senado tinham que aprovar isso. Só que o poder moderador exercido pelo Dom Pedro II tinha a autoridade de vetar decisões da Câmara e do Senado e até de dissolver esses dois órgãos legislativos. Então, o que acontecia? Quando o conjunto de ministérios, de ministros, né, não estava de acordo com o que o Dom Pedro queria, era muito comum que ele dissolvesse a Câmara e o Senado ou vetasse aquela decisão
E no final das contas, quem acabava escolhendo os ministros das diversas áreas era o Dom Pedro II. Não era mais, não passava pela alçada do legislativo, né? Então, nesse sentido, para a gente entender, esse governo do Dom Pedro II era um governo centralizador, e isso gerava disputas dentro do próprio governo. Então havia o que a gente chama de dois grandes grupos políticos. Eu vou utilizar o nome partido, mas não é bem partido como a gente tem hoje, tá? Era o Partido Liberal e o Partido Conservador, tá? O Partido Conservador é às vezes chamado de Saquarema e o Partido Liberal é chamado de Luzia. Então, o que a gente tem aí desses dois partidos políticos, desses dois grupos políticos, né? Eles eram muito parecidos em alguns sentidos. Então, quem fazia parte desses partidos, né? E que estava na Câmara dos Deputados e que estava no Senado, que eram eleitos, né, para isso. Eram pessoas da elite, normalmente proprietários de terra, a favor da escravidão, a favor da manutenção dos seus privilégios, a favor da manutenção dos seus cargos, né? E o que diferenciava esses membros da elite que estavam ali no governo? Que os liberais, eles propunham uma descentralização política e maior autonomia das províncias, que é o que a gente tem hoje como Estado. Então eles acreditavam que seria a melhor forma de conduzir o Brasil naquele contexto, seria que os estados tivessem mais autonomia para tomar suas decisões, para fazer suas próprias leis, né, e que não ficassem tão presos à figura de Dom Pedro II. Já os conservadores não, achavam que para resolver as ebulições que aconteciam, né, as ebulições sociais, era importante a figura de um imperador forte que controlasse e desse aí as diretrizes para todas as províncias. Então, em geral, esses dois grupos da elite brigavam no poder, brigavam na Câmara, brigavam no Senado, para que as suas ideias de descentralização e centralização pudessem, né, prosseguir aí ou ganhar mais atenção do imperador nas medidas, né? Mas esses dois grupos, né, eles eram tão parecidos, muito mais parecidos do que divergentes, né? Tanto que há uma frase muito conhecida, né, que diz que não há nada mais igual que um Saquarema no poder do que um Luzia no poder. Traduzindo, não há nada mais igual que um conservador no poder do que um liberal no poder. Então, quando eles estavam no poder, eles pareciam muito, né? E isso é tão possível que, né, tem um período da história do Império em que esses dois grupos políticos eles se unem para formar o chamado Ministério da Conciliação, né? Ou seja, o ministério, os ministros são aí distribuídos entre esses grupos políticos de forma com que pudesse ter uma certa harmonia, né? E é essa harmonia política, teoricamente, né, dentro dos órgãos legislativos, né, é que vai permitir com que o reinado de Dom Pedro II seja tão duradouro, né? Então, em termos políticos, é bem importante a gente saber isso, né? Saber essas configurações, né? Em termos econômicos, o que a gente vai ter no Brasil do século XIX? A gente vai ter um boom da produção cafeeira, né? Então, até então, a gente tinha a cana-de-açúcar como o principal produto de exportação, e a partir de meados do século XIX, a gente vai ter o café surgindo aí como um novo produto de exportação. Trouxe um mapa para vocês observarem aí. O mapa ele vai mostrando as regiões, né, em que houve essa ocupação do café no território brasileiro, então principalmente Sudeste. Inicia-se já no século XIX no Rio de Janeiro e vai se expandindo ao longo dos anos para a região de São Paulo, né, para o interior de São Paulo principalmente. Então, até o meados do século XX, a gente tem aí o café como um produto muito forte, né, na economia brasileira, fundando a economia brasileira, fundando as exportações brasileiras, lembrando que desde o período colonial, o Brasil é muito voltado para essa economia exportadora, né, da onde vem os frutos, a grande soma de dinheiro que é investido no Brasil vem dessas exportações, e a gente tem aí um novo produto que emerge e que vai trazer destaque para uma região que não tinha tanto destaque até então, que é a região de São Paulo, que passa a ter proeminência dentro desse cenário aí político e econômico, né? Para a gente pensar, né, a importância desse café, né, por que esse produto é importante, qual que é a relação desse café com a temática da aula, né, que é ciência, política e sociedade, eu trouxe uma imagem. Deixa eu ver se eu consigo projetá-la aqui para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre ela, né? Esse quadro é um quadro do Cândido Portinari,
É um quadro de 1934, então não é do século XIX, mas ele retrata muito sobre essa relação entre o café e a sociedade e traz pinceladas para a gente pensar elementos sobre ciência. Então, aqui a gente tem, o quadro se chama O Lavrador, né? Então você tem aí um trabalhador rural, né, muito bem exaltado aí, então a gente vê pés e mãos muito grandes, né, na ideia mesmo de um trabalho braçal, de mostrar quem é esse trabalhador. É um trabalhador negro, né, esse é um aspecto importante, tanto no contexto que a gente está estudando, que é século XIX, que é um contexto em que há ainda escravidão, quanto pós-abolição, a gente vai ter a manutenção da população negra no trabalho rural, né, é um trabalhador retratado aí, um trabalhador pobre, né? A figura dos pés descalços é sempre muito simbólica, né? Tanto que em períodos da escravidão tem-se registros de que assim que o indivíduo ele conseguia sua liberdade ou conseguia uma determinada renda mesmo na situação de escravizado, ele tendia a comprar sapatos, né? Era o primeiro sinal de que estavam mudando de status social. Então, retratar, quando o Portinari retrata o indivíduo descalço, ele está querendo sinalizar, ele está querendo fazer uma crítica social de que os trabalhadores no campo são trabalhadores pobres, né? E faz essa referência aí a essa questão da escravidão como marca, né? Nesse caso, a gente pode ver a enxada quase como um prolongamento desse braço aí do trabalhador, né? E a gente tem ao fundo uma produção cafeeira. Então, isso retrata mesmo um cenário da importância do café para o Brasil, e que você tem aí uma associação grande entre produção cafeeira e trabalhadores pobres e, no contexto do século XIX, a questão da escravidão. Tá? Vai ser muito importante, vai demorar um bom tempo para que a maior parte dos produtores de café eles incorporem ou tragam imigrantes, né? Na nossa próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre essa questão da substituição ou até mesmo das parcerias, né, entre trabalho escravo e trabalho de imigrantes. A gente vai estudar falar um pouquinho sobre isso. Mas você tem essa relação grande, né, entre a produção cafeira e o trabalho escravo. Tanto que, assim, uma boa parte dos recursos que vai ser utilizado dentro dessa produção cafeeira para melhorar a produção cafeeira e investir em outros setores, né? Então, vou já puxar o link aqui. Então, ao fundo da imagem aí, dá para vocês verem também, tem a produção cafeeira bem no fundo, e logo você tem bem pequenininho um trem passando. Né? Então, junto com a centralidade da produção cafeeira, a gente vai ter aí investimentos feitos nas cidades, feitos voltados a essa produção do café, voltados a possibilitar a exportação e tudo que pudesse dar um suporte para essa economia cafeeira. Então você tem, dentro do contexto do século XIX, um investimento tanto político quanto desses cafeicultores, né? Então político que eu quero dizer, né, do próprio governo fazendo isso. Então o governo, por exemplo, ele vai fazer uma série de estradas de ferro, uma série de mudanças dentro de espaços, né, para poder facilitar os transportes de café do interior de São Paulo ou do Rio de Janeiro para o litoral. A gente vai ter investimentos em portos, investimentos em navios a vapor, tudo para poder levar esse café. E junto com isso, a gente tem uma série de outras indústrias menores que começam a se desenvolver por causa do café. Seja para investimentos dos próprios donos, né, das lavouras, como outras pessoas que começam a perceber a importância desse setor, do desenvolvimento do setor industrial para o Brasil, para dar conta dessa produção de café. Então a gente tem indústrias de sacas de café que vão se desenvolver, indústrias com maquinário específico voltado à cafeicultura ou até à produção de instrumentos, né? Junto a isso, a gente tem outras coisas, por exemplo, os donos de fazenda, eles começaram a querer morar nas cidades e não mais dentro das suas grandes fazendas, né? Eles colocavam algum administrador e mudavam para cidades. Nisso, uma série de empresários começaram a desenvolver coisas para abastecer essas pessoas da elite que estavam morando na cidade. Então você tem aí vários bancos, você tem empresas de seguro para garantir tanto a propriedade, tanto o transporte, quanto as moradias desses indivíduos que estavam indo para a cidade. Para tudo isso também você precisa de mudanças no saneamento básico, energia elétrica, transportes internos, como bondes, por exemplo, né, para acompanhar também o desenvolvimento das locomotivas,
Como era um produto para exportação, era importante, então, melhorar as condições de comunicação. Então, você tem aí a inclusão do telégrafo e do telefone. É claro que não se expande para todas as classes sociais, mas começa a ter esse tipo de equipamento no Brasil para facilitar a comunicação com o exterior e garantir essas vendas aí. Então, o que é importante a gente pensar? Que o café ele não é só um produto de exportação ligado ao meio rural. A partir do momento que você tem uma economia voltada à exportação de café, você começa a ter investimentos em vários setores, né? Principalmente setores industriais. E aí você tem uma tecnologia europeia vinda para o Brasil, né? Então você tem aí todo um conhecimento científico que estava sendo aplicado na Europa, né? Inclusive esse contexto você tem essa aplicabilidade mesmo, né? Quais são as necessidades da população? A ciência começa a fazer uma série de pesquisas e essas pesquisas resultam em produtos que são aplicados, né, na realidade cotidiana, são aplicados nas indústrias. Então, a locomotiva, o telégrafo, energia elétrica, tudo deriva dessas pesquisas científicas e elas vêm para o Brasil justamente por causa do desenvolvimento dessa, que a gente vai chamar de indústria cafeeira, né, de grande produção cafeeira. Então a tecnologia está presente, é interesse. Dom Pedro II ele é muito interessado em ciência e tecnologia, então ele incentiva, né, estudos, incentiva espaços de estudo, incentiva a vinda dessas tecnologias, essas novas tecnologias para o Brasil, né? Afinal de contas, ele tem ali uma meta de governo, né? Espera-se dele, principalmente os grupos liberais esperam isso dele, de que ele traga para o Brasil o progresso, né? A modernidade que ainda não chegou aqui como se chegou na Europa, né? Então a imagem do Cândido Portinari ele traz um pouco isso, a importância dessas ferrovias que começam a se expandir pelo Brasil, principalmente no estado de São Paulo, a gente tem muita ferrovia aí. E essas ferrovias, elas recebem investimentos do governo, então o governo faz, em alguns casos, ela até contrata trabalhadores que estão nas fazendas de café para construir as próprias ferrovias, em alguns casos são escravizados, né, que recebem um soldo menor, um salário menor, para poder trabalhar dentro dessas indústrias, né, não necessariamente o soldo fica com eles, né, dado para o dono deles, mas a gente tem esse trabalho escravo na construção das ferrovias, e está muito associado a investimentos ingleses, então a gente tem muito capital internacional sendo investido, né, já que essas tecnologias vindas de fora, e alguns cafeicultores, alguns empresários nacionais começam a investir, né, um dos mais conhecidos é o Barão de Mauá, que o nome é Irineu Evangelista, e ele investe em vários setores, né? Então ele investe na produção de energia elétrica, ele investe em saneamento básico, ele investe em ferrovias, ele faz vários investimentos na região do Sudeste, ele se torna um grande empresário, né, dentro desse setor, e aí então impulsiona alguns produtores de café a fazerem esses investimentos também na tecnologia e no desenvolvimento do Brasil. Tá. E esse dinheiro vem de onde? Brota de onde, né? Não só da venda do café vai brotar esse dinheiro, né? Vai surgir dessas importações, mas a gente tem algumas medidas que são tomadas pelo governo federal que facilitam, que dão mais condições para que o Brasil consiga fazer esse investimento. Então, o primeiro, né, dessas coisas é a tarifa Alves Branco. Então, aumenta-se. O que é essa tarifa? Né? É o aumento do valor pago pelas importações de determinados produtos. Isso aumenta a arrecadação do governo, que passa a pegar esse dinheiro e investir no desenvolvimento tecnológico, industrial e na modernização do país. Por outro lado, a gente também tem a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que é uma lei que proíbe definitivamente o tráfico de escravos para o Brasil. A gente sabe que essa questão da abolição, do fim do tráfico, é tudo um processo, né, muito lento na história do Brasil. Mas em 1850 a gente tem aí uma lei que diz que não pode mais transportar, ter esse tráfico de escravos, né? O que gera essa segunda lei? A partir dessa segunda lei, primeiro, né, que assim, um pouco antes dela ser promulgada, né, os donos de fazendas já estavam sabendo, né, que isso iria acontecer, e aí eles começam a comprar, importar pessoas da África, assim, a rodo, né. O tráfico aumenta absurdamente, porque já se esperava que ia ter um rompimento ali, né? A Inglaterra já vinha ameaçando o Brasil há muito tempo para que isso acontecesse. Então, assim, os donos das lavouras de café ou da produção de açúcar começam aí a trazer cada vez mais pessoas da África para serem escravizados.
E então você tem isso. Mas quando você tem essa proibição, o que acontece? Uma parte dos recursos que era gasto na substituição da mão de obra, ou seja, na compra de novos escravos, ela é revertida, né, em outros investimentos. Então é a partir desse dinheiro que sobra aí, ou na medida do possível, né, o cafeicultor vai comprar mão de obra interna que está ali circulando, que vem pelo um preço mais barato, ou ele vai pegar e vai investir em outros setores. Então ele vai investir aí, tá? Eu não tenho mais escravos para levar as minhas sacas de café até o porto por meio de mula. Então o que eu vou fazer? Vou investir no desenvolvimento de uma ferrovia para que essa ferrovia, o próprio trem, leve a minha mercadoria. Então a ideia de que esses cafeicultores começam a investir no desenvolvimento tecnológico do Brasil, pensando nessa substituição mesmo de coisas que eram feitas pelo trabalho escravo, que passam a não ser feitas mais, e como conseguir com que a produção ela seja otimizada, como que os lucros continuem a vir com essa diminuição da mão de obra, né, escravizada, que é uma mão de obra barata, né, pouquíssimos custos. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela traz esse capital financeiro para investimentos regionais, né? Ela traz uma outra coisa também, né? A Lei Eusébio de Queiroz, ela tem que ser pensada junto com uma outra lei que foi feita no mesmo ano, que é a chamada Lei de Terras. O que aconteceu? A Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico, e aí, né, a elite logo se tocou que uma hora a escravidão ia acabar. Né? Já tinha movimentos internacionais, já tinha movimentos nacionais, a gente vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, voltados a essa liberação, né, da população que estava escravizada. E aí se questionaram, né? A elite se questionou. Essa população vai ser liberta? O Brasil tem um monte de terra. O que impede essa população de ocupar terrenos e se tornarem produtores e passarem a ser concorrência ou a ocupar terrenos que é de interesse da elite? Diante disso é que surge a Lei de Terras. A Lei de Terras ela surge como um empecilho para que essa população pobre adquira terras. Né? E garantindo, assim, a concentração de terras nas mãos da elite. Né? Então, a Lei de Terras, ela diz que alguém só pode ter uma terra a partir da compra dessa terra, né? Da documentação dessa terra. Não vou entrar em detalhes sobre Lei de Terras, mas é um tema super importante. Sempre cai no vestibular, sempre. Então, eu vou colocar um material complementar para que vocês estudem um pouco sobre Lei de Terras. Está super relacionada com a questão fundiária atual no Brasil. Então, é bem importante. Então, eu vou colocar um material complementar para vocês. Mas, voltando, o que é importante a gente pensar? Que o desenvolvimento tecnológico do Brasil, ele está ligado a esses aspectos anteriores. Então, ele está ligado a uma política centralizadora, ligado a um projeto de modernização, está ligado à indústria cafeeira e está ligado, sim, a essa questão da substituição da mão de obra escrava por uma mão de obra livre. Né? Então, todo o capital, todo o investimento que foi feito nesse setor estava, de alguma forma, ligado a essa questão do trabalho, da substituição do trabalho. Tá? Então, isso em termos nacionais. A gente tem um século XIX que é um boom de desenvolvimento tecnológico, né? A gente tem indústrias sendo criadas no Brasil de diversos fatores, de cerveja, chapéu, saco, tudo que você possa imaginar começa a ser desenvolvido em termos industriais no Brasil nesse período, baseado numa tecnologia que vinha da Europa, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Europa para a gente dar uma relacionada, né? A Europa, então, ela estava passando pela segunda revolução industrial. Então, a gente tem uma expansão dessa industrialização pela Europa, pelos Estados Unidos, pelo Japão, em alguns aspectos. E o que marca essa segunda revolução industrial? Mencionei a relação entre ciência e técnica. A gente tem gente pesquisando coisas que estão ligadas diretamente a problemas que estão aparecendo na sociedade. Então, a partir dessa relação entre ciência e tecnologia, a gente tem um outro caráter de revolução industrial. Então, essa revolução industrial, ela traz, por exemplo, o aço, que é descoberto e aí começa a ser utilizado, diminuindo os custos de algumas construções. Energia elétrica, então tem a lâmpada aí, e o Thomas Edison aparecendo com esse novo produto, que garante maior produtividade nas indústrias, né, trabalhador, infelizmente, um aumento da exploração do trabalho, porque agora com energia você pode colocar o trabalhador para trabalhar a noite toda. Então você tem outras, né? A locomotiva, como eu já falei, que surge na Europa, que se expande. A gente tem navio a vapor, que surge dessa necessidade de um mundo globalizado, né?
O mundo está em comunicação cada vez mais efervescente e é preciso se comunicar com mais rapidez. É preciso se locomover com mais rapidez. Então, a segunda revolução industrial, ela responde a essas necessidades. A ciência traz respostas a essas, né? Traz, por exemplo, o primeiro cabo transatlântico, que vai permitir a comunicação entre Europa e América, isso em 1866. O que agiliza a comunicação que demorava aí muito tempo. Então, a gente tem várias novas criações, né, que impulsionam tanto a industrialização quanto a urbanização, né? Então, muitas pessoas mudam para a cidade. A situação de vida da população muda. Então, junto com essas novas invenções aí, você tem uma diminuição da mortalidade infantil, né? Melhoria em alguns sentidos na qualidade de vida da população. Então, essa aliança entre ciência e tecnologia, ela traz não só benefícios em termos de produtividade nas indústrias, como ela traz também melhorias sociais e melhoria na qualidade de vida. É claro que a gente nunca pode generalizar, porque o acesso a essas tecnologias, né, aos benefícios dessa relação entre ciência e tecnologia, elas não se expandem para todos, né? Em alguns casos, você tem um aumento da opressão, principalmente no que tange ao trabalhador, né? Em especial, com relação a essa temática, a relação entre ciência e tecnologia, ela é expressa justamente nesse novo pensar o trabalho. É possível pensar cientificamente o trabalho, a forma de organizar o trabalho, a forma de executar o trabalho? Para alguns pensadores do século XIX, sim, né? E é o que eles vão chamar de organização científica do trabalho. Ou os outros nomes que a gente tem é o Taylorismo e o Fordismo. Eu separei um trecho que eu já havia comentado com vocês na aula sobre Revolução Industrial, que é o filme Tempos Modernos. E eu achei interessante passar um trechinho para vocês. É um trecho de 4 minutos, bem curtinho. Só para a gente pensar um pouco o que seria essa organização científica do trabalho. Projetar para vocês minha tela aqui. Ver se vai dar certo. Então, é um trecho que está no YouTube, são 4 minutos. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tava dando, né? Desculpa, essa é a primeira vez que eu tento projetar a tela. Sección 5, aumente velocidad a 4.1. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Sección 5, aumente velocidad a 4.7.
Philip Malperkin. Philip Malperkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Então, acho que deu para perceber um pouquinho aí do que é, né, essa ideia de organização científica do trabalho. Chaplin nunca... O professor de história adora Charlie Chaplin, que sempre coloca, né? Ele é muito sagaz nas críticas, eu gosto muito, assim. E a ideia do que é essa organização científica, né? É de propor, dentro do contexto da Revolução Industrial, de que é possível controlar todos os movimentos do trabalhador e voltar esses movimentos para a produtividade. Então, acreditava-se nisso, e o Taylor, né, um norte-americano, ele vai propor métodos para que haja esse controle sobre os movimentos do trabalhador voltados exclusivamente à produtividade. Então, você tem controle de corpo, de posição, como fica, de tempo de trabalho, de tempo de descanso, de rotina. Então, se cria uma organização do trabalho de forma com que o corpo do trabalhador esteja totalmente voltado à produção. E essa produção ela passa a ser cada vez mais parcelada. Então o Chaplin mostra aí, né, um funcionário apenas apertando o parafuso e outro apenas batendo no parafuso. Então essa ideia de cada vez mais se dividir o trabalho, né, de forma com que o trabalhador não tem controle nenhum sobre o processo produtivo, ele acaba sendo focado em uma única função, né? E segundo essas teorias científicas aí de organização do trabalho, esse era um método muito eficiente de produção, né? Então, quando o Taylor propõe isso, uma série de empresas, então ele propõe nos Estados Unidos e uma série de outras empresas no mundo inteiro vão começar a aplicar essa metodologia, como o caso do Ford, né? O Henry Ford, produtor aí de automóveis, ele começa, né, a aplicar esse método, né, de divisão do trabalho, de redução de tempo de descanso, de uma jornada mais repetitiva, cada trabalhador fazendo uma pequena função, e é o Ford que introduz a ideia da esteira, que tem aí no filme do Chaplin, né? Então a ideia de que o trabalhador ele não precisa nem se mover, né? O que ele vai fazer, vai passando numa esteira e ele tem que acompanhar o movimento e a rapidez da esteira, né? E é uma rapidez que ela não é um ritmo de trabalho que não é determinado pelo trabalhador, é determinado pelo chefe, que diz qual é a velocidade, você tem que aumentar, você tem que diminuir com base na produtividade. E tem essa questão do controle do chefe, né? Do controle do dono da empresa sobre todos os movimentos do trabalhador, né? Desde aquilo que ele está fazendo ali, direto no produto, quanto ao tempo de descanso, né? O Charlie Chaplin ali no banheiro tentando fumar um cigarro, não consegue nem terminar o cigarro. Então, essa ideia de organização, então é importante a gente pensar que a ciência, ela surge no século XIX em múltiplos sentidos, né? Desde a questão de pensar melhorias em locomoção, em comunicação, em transporte, em venda de produtos, quanto na própria lógica do trabalho, né? Nesse caso específico, a ciência ela contribui à constituição de um capitalismo que a gente vai chamar de capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro. O que é isso, né? Com a segunda revolução industrial e essas novas questões, né, de desenvolvimento tecnológico e de organização do trabalho, a gente tem uma nova situação de acúmulo de capital. Então, os donos de indústrias, donos de empresa, começam a acumular cada vez mais capital. E o que começa a acontecer? As empresas grandes começam a engolir as empresas pequenas, começam a criar estratégias
para diminuir a concorrência, né? A gente chama então de capitalismo, uma fase do capitalismo, né, que é o capitalismo monopolista, porque as grandes empresas começam a se reunir, né, sejam em trust, em cartel, para impedir com que as pequenas empresas se desenvolvam, né, a se fortalecerem cada vez mais, acumulando cada vez mais capital e garantindo que elas vão ter um controle, um monopólio sobre o mercado. Né? E aí isso é uma das grandes características da segunda revolução industrial, né? Essas pequenas empresas entrando em falência, enquanto essas grandes empresas aí, donas do capital mesmo, são beneficiadas cada vez mais pelo desenvolvimento tecnológico, científico e, consequentemente, um acúmulo de capital. Então, para finalizar a aula de hoje, pensando que tanto no cenário brasileiro quanto no cenário internacional, a gente tem elementos em comum, né, de desenvolvimento, de uma ciência associada ao desenvolvimento social, né, no sentido de possibilitar comunicação, transporte, desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo sempre lembrando que isso não atinge toda a população, né. Para alguns setores, como no caso dos trabalhadores, a gente tem um aumento da opressão, né? E cada vez mais uma concentração de poder. Se no Brasil a gente começa a ter uma concentração de terras cada vez maior, em países como a Europa a gente tem uma concentração financeira cada vez maior desses setores industriais, né? Então, por hoje é isso. Até a próxima aula aí.